Boa tarde. Dando sequência à primeira aula que nós colocamos no canal do YouTube, vamos continuar falando um pouco sobre ações relacionadas à posse e pretensões também relacionadas à propriedade. Vamos falar hoje sobre os embargos de terceiro. E esse tema me chama muito a atenção porque ele tem uma relação direta com a pandemia, né? Vamos tentar trazer algumas considerações sobre a posição do terceiro, o terceiro de boa-fé dentro da relação processual, se utilizando exatamente dos embargos de terceiro. Eu recebi algumas perguntas, relacionadas à primeira exposição aí que foi postada no YouTube, relacionado à ação de uso capião, mas eu quero deixar bem claro, É evidente que apesar da primeira aula ela ter uma exposição relativamente longa, para um vídeo de internet, porque teve 49 minutos, mas é evidente que as considerações que ali foram postas, elas são bem superficiais, É evidente, 49 minutos você não esgota um tema tão gigantesco como o tratamento da uso capião no direito material e processual. Mas nós podemos fazer depois uma próxima aula com aprofundamento de questões bem práticas e interessantes também. Como, por exemplo, locatário pode fazer a utilização das ações possessórias ou de uso capião para defesa da sua posse ou até para fazer uso capião do apartamento locado? Então, me parece que a primeira resposta seria negativa, mas hoje isso depende. Depende por quê? Porque poucas pessoas conhecem um instituto chamado interversão da posse. Então nós temos muita coisa para poder falar sobre o tema, Podemos fazer uso capião de bens furtados ou roubados? Essa é uma outra questão também interessantíssima, A resposta num primeiro momento é negativa, mas eu também posso colocar, depende. Podemos fazer uso capião de bens que estão em regime de contrato de alienação fiduciária ou em leasing? Depende também. Então, nós temos uma série de considerações sobre o tema, que é um tema interessantíssimo, Outro aspecto importante também, a posse publiciana, que é uma posse das pessoas aptas a realizar o pedido de uso capião. O comportamento dela em juízo traz uma série de situações interessantíssimas sobre o ponto de vista da exceção de uso capião, utilizada na fase da contestação, ou ainda para o pedido de liminar, que pode ser realizado dentro do pleito das ações possessórias. Mas hoje vamos aqui rapidamente, vou tentar fazer hoje um vídeo bem mais curto, um vídeo de 20, 25 minutos, sobre os embargos de terceiro. Por que os embargos são importantes nesta fase? Porque como nós estamos num período em que infelizmente temos uma crise, que eu nem posso chamar mais de iminente porque ela já está instalada, é evidente que ações de cobrança e ações de execução, elas serão cada vez mais comuns em juízo. E daí isso nos leva a uma situação interessante, que é exatamente quais são os meios processuais que eu tenho para realizar a defesa do patrimônio que é meu e que eventualmente esteja ligado a um processo de conhecimento ou a um processo de execução. Então isso nos leva naturalmente à utilização dos embargos de terceiro. Então os embargos de terceiro, eles estão previstos lá no artigo 674 do CPC, e nós tivemos uma alteração gigantesca em relação ao CPC de 2015, porque com o novo código nós praticamente resgatamos o quê? A origem da previsão legal dos embargos, que trazia a previsão de proteção não só da posse, mas também da propriedade. Então esse é um ponto importante. Poucos autores têm dado relevância a esse tema. Eu já fiz essa observação numa primeira obra que eu publiquei depois do CPC de 2015, que é uma obra chamada Intervenção de Terceiros, editada pela Malheiros, onde eu trato lá de todas as formas de intervenção de terceiros. Depois vou tratar também da oposição e dos embargos. E lá eu já comentava, as ordenações filipinas traziam a previsão da possibilidade do terceiro realizar a defesa da posse ou da propriedade. O CPC de 73, ele mudou isso.
Porque o CPC de 73, lá na previsão do 1046, ele diz o seguinte: os embargos de terceiro podem ser utilizados pelo possuidor ou pelo possuidor e proprietário, ou seja, era necessário que você fosse, no mínimo, possuidor. Você até poderia ser proprietário, mas se você fosse proprietário, você teria que ser proprietário e possuidor de maneira concomitante. Não existia a previsão da utilização e manejo dos embargos de terceiro apenas pelo proprietário que não tivesse posse. E me parece que hoje, pela redação do 674, parágrafo 1º do CPC, não há dúvida de que o proprietário ele tem o direito de proteger também a sua propriedade pela utilização dos embargos, ainda que não tenha a posse. E isso ficou muito claro por quê? Porque o 674, parágrafo 1º, ele traz a previsão da utilização dos embargos de terceiro pelo possuidor, proprietário, inclusive o proprietário fiduciário. E daí vem a questão: o que é o proprietário fiduciário? O proprietário fiduciário é o proprietário fictício, é o proprietário que é titular de uma propriedade resolúvel. O que é uma propriedade resolúvel? Propriedade resolúvel, quando nós estudamos lá na parte geral, negócio jurídico, a gente aprende que os negócios podem ter elementos centrais e elementos acidentais. Entre os elementos acidentais, nós podemos colocar condições suspensivas e condições resolutivas. Condição resolutiva é toda condição que, uma vez implementada, ela faz desaparecer o negócio jurídico. Isso, transportando para os direitos reais, cria o que nós conhecemos como propriedade resolúvel. A propriedade resolúvel, ela é uma propriedade criada para auxiliar a disseminação do crédito. Então, quando o banco ele simplesmente faz uma operação de alienação fiduciária e empresta o dinheiro para que o bem possa ser adquirido pelo comprador, ele não tem a intenção de ficar com a propriedade do veículo. Ele quer apenas a devolução do dinheiro com o pagamento dos juros remuneratórios. Então, o que o banco faz? Ele se torna proprietário fiduciário do automóvel durante o período de pendência do contrato. Uma vez quitado o financiamento, a propriedade resolúvel se extingue. Mas vejam que exatamente para incentivar, para fortalecer o próprio regime da propriedade fiduciária, os embargos de terceiro trazem agora a possibilidade de tutela dos credores fiduciários por meio dos embargos. Então, hoje o banco ele pode proteger a sua propriedade ainda que ele não tenha posse. Não é? Por quê? Porque o banco, quando faz uma operação de alienação fiduciária, quem é que fica com a posse do bem? Quem compra o veículo. O banco fica só com a propriedade fiduciária gravada lá no certificado de propriedade do veículo. E muitas vezes a pessoa deixa de pagar o financiamento, a pessoa fica sem dinheiro, o que ela faz? Ela transfere a posse do veículo para uma outra pessoa e fala: continua pagando aí as prestações. Se der algum problema, depois o banco vai tomar de você o veículo. Aí digamos que essa pessoa transfere a posse para outra e essa pessoa que adquiriu a posse acaba dando esse bem como garantia em um processo de execução. Se o banco toma conhecimento disso, ele pode se utilizar exatamente dos embargos de terceiro para poder excluir esse bem de qualquer processo de execução indevido. Por quê? Porque eu sou o proprietário fiduciário e este bem não pode estar dentro de uma relação jurídica que não diz respeito à relação que eu formei com o bem. Perfeito? Então vejam que é muito interessante isso. Nós temos uma mudança de postura em relação aos embargos de terceiro em relação ao novo CPC. E vamos retornar um pouquinho. O que são embargos de terceiro? Bem, embargo de terceiro é nada mais do que uma ação onde um terceiro, em vista de uma relação processual pendente, ele apresenta uma ação incidental. Então vejam, a primeira condição para que os embargos possam existir é a necessidade de uma ação pendente. E que ação pendente é essa? Pode ser tanto a ação de conhecimento quanto a ação de execução. Os senhores estão mais acostumados a ter contato com os embargos em ações de execução. Mas não se enganem, é plenamente possível você utilizar os embargos de terceiro
também em ações de conhecimento. Então, se eu ingresso com uma ação de conhecimento, peço uma tutela de urgência e ocorre um arresto do bem, ocorre um sequestro do bem, uma medida liminar de indisponibilidade sobre o bem, é evidente que se eu for um terceiro, eu tenho a possibilidade de manejar os embargos como forma de liberar este bem. Mas isso é mais comum no processo de execução. Não podemos confundir os embargos de terceiro com outra ação também semelhante, uma ação interessante, que é a ação de oposição, que ela vem prevista depois dos embargos de terceiro. Inclusive, a oposição ela era prevista como figura de intervenção de terceiros perante o CPC anterior. Salvo engano, estava lá no artigo 74 do CPC anterior. Agora ela veio para o 682 do CPC atual. Bem, e para que serve a oposição? Por que ela se diferencia dos embargos? Primeiro, os embargos dizem respeito a uma ação incidental onde eu procuro eliminar uma constrição judicial indevida sobre um bem que me pertence. Então é necessário um ato judicial de constrição. Pode ser um arresto, pode ser um sequestro, pode ser um arrolamento de bens, pode ser um ato de indisponibilidade tomado em ação de improbidade. Todas as medidas que visam a trazer ameaça potencial ou lesão ao exercício do meu direito sobre o patrimônio que me pertence. Isso gera a possibilidade de utilizar os embargos. Agora, na oposição, isso não acontece. Na oposição, eu sou um terceiro que também dependo da existência de uma ação pendente que está em juízo entre A e B, só que eu não tenho um ato de constrição. Eu tenho uma relação processual discutida entre duas partes em que eu quero provar que o objeto litigioso não pertence nem ao autor e nem ao réu. Ele me pertence, ou seja, eu sou o terceiro, eu tenho direito. E é por isso que na oposição eu formo sempre uma ação onde o polo passivo será formado pelo litisconsórcio entre o autor e o réu da ação originária. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho uma ação previdenciária, o marido faleceu e a esposa pega a certidão de casamento e ingressa no INSS para fins de receber a pensão que teria direito, uma vez que o marido era contribuinte segurado do INSS. Então ele tem direito, a esposa tem o direito a receber a pensão dentro do valor estabelecido pelo período e pela profissão que ele exercia. Aí digamos que o INSS toma contato com esse procedimento e observa que há uma certidão de casamento, não existe anotação de divórcio, mas a certidão de óbito tem o nome de outra pessoa como companheira. Numa situação como essa, o INSS percebe que há uma dúvida em quem realmente tem a legitimidade para receber a pensão e ele nega. No momento em que ele nega, a esposa ingressa com uma ação porque o procedimento administrativo não surtiu efeito. Ingressando com a ação, a companheira, que era aquela que estava vivendo no período final com o de cujos, ingressa com uma oposição, dizendo o seguinte: olha, a autora da ação não tem direito a receber do INSS a pensão. Quem tem direito sou eu, porque eu estava convivendo com o falecido nos últimos 5 anos. Eles já estavam separados de fato há mais de 5 anos, portanto ela não tem direito a receber pensão dele. E daí eu ingresso com uma oposição onde o meu pedido é declaratório negativo em relação ao autor da ação e condenatório em relação ao réu da ação principal. Vejam que interessante. Esse é o mecanismo simplificado de funcionamento da oposição. Agora, nos embargos de terceiro é um pouco diferente. O 674 ele estabelece que, existindo uma constrição judicial, é possível que o terceiro ingresse com uma ação para excluir a constrição que é indevida sobre o bem. Por quê?
porque a posse ou a propriedade do bem já pertencem a outra pessoa. E aí vem a questão: além do possuidor, do proprietário ou do proprietário fiduciário, quem são os potenciais legitimados para ingressar com os embargos? Então vamos para a figura do 674, parágrafo 2º. Consideram-se legitimado equiparado ao terceiro, primeiro, o cônjuge ou a companheira para a defesa da meação. Aí os senhores poderiam falar: mas professor, o cônjuge ou a companheira também não responde naturalmente pela dívida que está sendo executada em relação ao marido? Não. É possível, obviamente, que ambos tenham sido processados, por exemplo, na fase de conhecimento. Se ambos foram processados e o título executivo se formou em relação ao marido e à mulher, é óbvio que daí nesse caso a esposa tem legitimidade para apresentar embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. Mas, mesmo assim, digamos que ambos constituíram uma dívida dentro de uma relação jurídica em que ambos têm responsabilidade, mas digamos que estão casados pelo regime de separação absoluta de bens. Então, é óbvio que o cônjuge, em algumas situações, ele poderá não só oferecer os embargos do devedor ou embargos à execução, se for título extrajudicial, ou ainda a impugnação ou cumprimento de sentença, mas também poderá oferecer os embargos de terceiro para separar os bens que estão dentro da sua reserva legal, que são bens reservados. Perfeito? Então, existem bens reservados ainda? Existem bens reservados. Então, os bens reservados, dentro de uma acepção ampla, eles podem ser considerados bens que não entram na comunhão do casal. Seja porque você estava num regime de comunhão parcial de bens e antes de ingressar, antes de celebrar o casamento, você faz o pacto. Bem, mas o pacto, professor, não é só quando você escolhe outro regime? Não. O pacto, que é nada mais do que uma escritura pública, também pode ser celebrado no regime de comunhão parcial. Por quê? Porque eu posso deixar de fora do casamento todos os bens que eu já adquiri antes da união. Então eu venho e falo: olha, eu estou me casando agora com Mariana, perfeito? Mas antes de conhecer Mariana, eu já consegui construir um patrimônio de R$1 milhão representados por 5 apartamentos. Eu coloco lá na escritura: ingresso na união com a propriedade de 5 apartamentos. Ou seja, esses 5 apartamentos não ingressam na comunhão do casal. É só aquilo que for do casamento para frente que poderá ser alvo de partilha em caso de separação posterior. Ou seja, esses bens anteriores acabam se tornando bens reservados, bens próprios, perfeito? Então é possível que em algumas situações, como também no regime de separação absoluta, o casal tenha estreita divisão de patrimônio, e isso permite tranquilamente que você possa apresentar os embargos de terceiro para defender a sua cota à parte, a parte que não pode estar dentro de uma execução que nasceu de maneira comum. Bem, é importante levar em consideração que existe a súmula 134 do STJ, e a súmula 134, ela exatamente permite essa dupla legitimação. Você poderá, em algumas situações, utilizar tanto os embargos à execução como o próprio embargo de terceiro para realizar a defesa dentro do processo de execução. Segundo, nós temos ainda a possibilidade de que os embargos sejam utilizados por todos aqueles que são considerados terceiros. Então, quem são os terceiros? Terceiros são aqueles que, eventualmente, pelo 674, parágrafo 2º, são os atingidos indevidamente pela constrição judicial. Então, se você for uma pessoa que adquiriu o bem do devedor antes do início do processo de execução, é óbvio que o seu patrimônio não poderá ficar constrito. Terceiro, todos aqueles que são atingidos pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Esse é um tema muito interessante, né? Eu tenho um tópico específico sobre ele e longo lá no livro de intervenção de terceiros. Também falo sobre ele no curso de processo civil, no tomo 1 da Malheiros, né? Que é um curso bem denso, né? Tem mais de 1000 folhas, só a parte geral.
E ali eu trato também de uma maneira aprofundada sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é um incidente que muita gente fala que nasceu no direito inglês, né? Pela famosa expressão lifting the corporate veil, mas na verdade ele também nasceu de maneira paralela e até com maior profundidade no direito alemão, na virada do século XIX para o século XX, especialmente após a Primeira Guerra Mundial. E lá eu trago toda a explicação de como isso surgiu. Mas vejo que no incidente, quando o juiz declara o incidente, seja a desconsideração direta ou indireta, todo terceiro que venha a ser atingido pelos efeitos da desconsideração, ele também tem a legitimidade para apresentar embargos. Por quê? Porque ele vai ser atingido diretamente pela decisão que elimina os efeitos da personalidade jurídica e acaba atingindo o patrimônio da pessoa física. Então vejam que é importantíssimo também essa nova previsão dada pelo 674, parágrafo 2º. E por fim, todos os credores com garantia real. Os credores com garantia real, eles automaticamente também têm a possibilidade de apresentar embargo de terceiro, porque eles são proprietários sem posse e isso permite que eles possam então defender a propriedade hipotecária exatamente pela utilização dos embargos. Lembrem-se que hoje, em virtude da súmula 308 do STJ, não há mais efeitos práticos da hipoteca dentro do sistema brasileiro como meio de garantia para fins de operações em relação a bens imóveis. É por isso que hoje os contratos de financiamento para aquisição de imóveis, eles são todos modelados por alienação fiduciária, exatamente porque a hipoteca morreu depois do surgimento da súmula 308. Também podemos fazer uma aula, quem sabe, na frente, específica só sobre o nascimento da súmula 308 do STJ. Nos embargos, para nós já caminharmos aqui para o fim, para não ficar muito cansativo, muito tempo de aula, é importante lembrar que temos que levar em consideração que o polo passivo dos embargos pode gerar a formação de litisconsórcio necessário. E isso sempre acontecerá quando o devedor for o responsável pela indicação do bem. Então, se isso ocorrer, então o devedor recebe a citação no processo de execução e ele indica o bem para a penhora. É óbvio, não só o credor terá que estar no polo passivo, mas também o devedor, exatamente porque foi ele quem deu causa ao processo. E aí vem uma questão interessante, que é exatamente a aplicação da súmula 303 do STJ. Esta súmula ela é importantíssima porque ela determina que nos embargos de terceiro nem sempre será aplicado o princípio da sucumbência. O que diz o princípio da sucumbência? É muito simples. O princípio da sucumbência ele tem toda uma construção histórica, né? Importantíssima. Tem uma obra de Chiovenda, inclusive eu me lembro do professor Arruda Alvim, eu comprei essa obra tanto em italiano como em espanhol e eu me recordo que o professor Arruda Alvim havia me dito: eu não entendo como um jurista, né, do calibre de Chiovenda, ele conseguiu escrever uma obra de tamanha profundidade sobre um tema que em si não é um tema que atrai a curiosidade ou a atenção dos processualistas, né? Então ele escreveu exatamente uma obra inteira sobre a condenação em custas processuais. E nessa condenação de custas, nesse livro sobre La Condena, ele estabelece os 3 princípios que se aplicam para regrar as despesas processuais. Então nós temos o princípio da sucumbência, o princípio da causalidade e o princípio do processo necessário. Aqui nos interessa só o princípio da sucumbência e o princípio da causalidade. O normal é a aplicação do princípio da sucumbência. O que diz o princípio da sucumbência? Pagarão as despesas do processo aqueles que perderam o processo. Então o vencido é natural que ele pague as despesas do processo. Só que em algumas situações não é o perdedor que paga as despesas do processo. Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, embargo de terceiro. Quando o devedor for o responsável pela indicação do bem, quando ele der causa a uma constrição indevida, ele pagará as despesas do processo, ainda que o terceiro tenha sucesso dentro
da utilização dos embargos. Não pagará as despesas do processo o credor, que na verdade é o perdedor. Por quê? Porque o credor não teria culpa. Na verdade, o bem foi indicado pelo devedor. E se o bem não tinha sido registrado ainda pelo terceiro, não teria como o credor tomar conhecimento que este bem já não estava mais no patrimônio do devedor. Uma outra possibilidade em que eu antevejo a possibilidade clara de aplicação do princípio da causalidade. O novo CPC estabelece a possibilidade de que você, mesmo na posse de um título executivo extrajudicial, você poderá promover a ação de conhecimento para formar um título condenatório, para formar um título executivo condenatório. Se nós estivéssemos pelo CPC anterior, isto seria uma causa tranquila de ausência de interesse de agir. Mas o novo CPC, ele acabou permitindo de maneira expressa que, mesmo na posse de um título executivo extrajudicial, é possível se ingressar com ação de conhecimento. São aquelas situações em que eu estou com um cheque, mas na tentativa de evitar depois uma ação de revisão contratual futura, eu já quero desde já ingressar com uma ação de conhecimento para formar um título executivo judicial. Então, nessa situação, por mais que eu ganhe a ação, eu, autor, serei o responsável pelo pagamento das custas e despesas. Por quê? Porque eu estou sujeitando o devedor a um caminho mais longo, quando na verdade eu já teria que executá-lo pelo caminho mais curto. Então aqui também será aplicado o princípio da causalidade. Nos embargos de terceiro, para nós finalizarmos, para não ficar realmente, para não passar aí de 30 minutos, nós temos que levar em consideração que o artigo 679, ele estabelece agora que, uma vez ultrapassado a formação da relação processual com a oferta da contestação, o procedimento se transforma em comum. Então vejam, nós não temos mais a previsão, como antes, de aplicação do rito sumário, do rito cautelar. Isso leva a uma série de mudanças, dentre elas a discussão sobre a sobrevivência ou não da súmula 195 do STJ. Esta súmula dizia que não era possível se alegar a fraude contra credores nos embargos de terceiro, exatamente porque a cognição ela era sumária. Bem, é óbvio que a cognição ela ainda é sumária sobre a ótica horizontal, porque eu só posso alegar a defesa de posse e propriedade por aqueles que estão previstos no 674. Mas a profundidade da cognição vertical, ela já não tem mais limitação, porque a partir do momento em que eu tenho a possibilidade de utilizar o procedimento comum, depois que a relação processual já está angularizada, já está formado entre o autor e o réu, nada impede, por exemplo, que na própria contestação eu também ofereça reconvenção. E se eu oferecer reconvenção, eu posso suscitar a fraude contra credores e chamar o credor, chamar o devedor e o terceiro no polo passivo, exatamente para comprovar a existência de fraude. Lembre-se que a fraude, sob o ponto de vista do direito civil, ela sempre é bilateral. Portanto, a fraude ela exige o que se chama de consilium fraudis. Portanto, para que eu possa alegar a fraude e comprová-la, eu sempre terei que ter um litisconsórcio passivo e por isso seria necessário a formulação de reconvenção para que isso pudesse ser reconhecido dentro dos próprios embargos de terceiro. Eu vejo que pela necessidade de economia processual, de efetividade, esta será uma tendência e, portanto, a súmula 195 ela poderá passar por revisão. Por fim, como um conselho prático que eu dou aos senhores, como magistrado, como juiz, porque eu já tenho, querendo ou não, 23, 24 anos de experiência, desde quando eu comecei a atuar aí em abril de 1996, passei em 95, mas acabei só ingressando na carreira, sendo chamado em abril de 96. Então, em quase 24 para 25 anos agora de carreira, um dos maiores defeitos que os advogados, um dos maiores pecados que os advogados cometem na ação de embargo de terceiro é de não realizar o pedido de instrução processual na ação de embargos.
E por que eu digo que isso é importante? É importante porque o terceiro, para que ele possa resguardar a posse e a propriedade do bem por meio desta ação, ele tem que comprovar que é um terceiro de boa fé. Então, muitas vezes a pessoa vem lá, pede a exclusão do bem e anexa um compromisso de compra e venda quitado, com data anterior ao processo de execução. Mas em algumas situações, esse compromisso de compra e venda pode ser falso. Pode ocorrer que as partes tenham feito algum concílio, tenham feito inclusive alguma falsificação, e que a transferência econômica do bem ela tenha ocorrido depois de iniciado o processo de execução, inclusive depois da própria citação do devedor. Por isso que é importante que você insista sempre na instrução processual. É necessário fazer a oitiva do devedor, é necessário fazer a oitiva do terceiro e produzir uma prova documental segura para realmente demonstrar que a transferência jurídica e econômica do bem realmente ocorreu em período anterior, o que coloca o terceiro em posição de boa-fé. Do contrário, ele estaria de má-fé e, portanto, ele não teria direito a proteção alguma. Outra questão extremamente relevante, uma das questões mais polêmicas que nós temos, e provavelmente mais à frente eu farei uma aula sobre isso, é exatamente sobre o conflito de terceiros de boa-fé. E isso pode ocorrer hoje, especialmente pela inserção no direito brasileiro de um novo princípio, que é o chamado princípio da concentração, que veio lá com a Lei 13.097/2015. Perfeito? Mas isso nós faremos em uma outra aula. Eu agradeço então a atenção dos senhores e, como prometido, aí ficamos em torno de 30 minutos, aqui marcando 32. Um abraço a todos.